Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Geraldo Nascimento e o propósito desse canal é dois. Primeiro, a propagação do Evangelho, pregar e anunciar o Filho de Deus. Segundo lugar, fazer parcerias, com outros ministérios para juntos fazermos missões. Eu sou apaixonado por missões, já falei isso em vários vídeos, Eu gosto muito da obra missionária. Se você tem um chamado para missões, se você quiser fazer parte, estar junto nessa parceria, cooperar para que o Evangelho de Jesus seja levado a outras nações, entre em contato com a gente. Missões você faz de 3 jeitos. Eu sei que você já sabe, mas não custa repetir. Tem aqueles que são chamados para ir ao campo missionário, tem aqueles que são chamados para ficar na oração, ficar de joelhos, E tem aqueles que são chamados para contribuir financeiramente. É o que nós chamamos de o Ministério da Contribuição, são os cooperadores. Se Deus chamou você para qualquer um desses 3, e se você quiser estar em parceria com a gente, para a gente estar trocando experiências, estar melhorando o nosso entendimento sobre missões, entre em contato comigo. Eu moro em Goiânia, o DDD é 62, o número é 981814778. Esse é o meu WhatsApp, você pode entrar em contato e nós vamos aqui conversando e vamos melhorar o entendimento sobre missões. Então, entendendo o propósito do canal, a pregação do Evangelho e missões. Ok, nós vamos continuar uma aula que nós começamos algum tempo atrás, falando sobre o Evangelho do Reino. Na primeira aula nós falamos 2 coisas. Primeiro, o Evangelho não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação, com o sistema religioso. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é a boa notícia, que Deus, através de Jesus, salvou toda a humanidade e a humanidade precisa saber dessa notícia. O Evangelho é boa notícia, não é uma religião, não é um sistema religioso, mas é a manifestação da salvação ao homem. Eu disse no primeiro vídeo que o Evangelho não é religião, nós não podemos confundi-lo com religião. E li para você Tiago, capítulo 1, verso 27, que a Bíblia fala sobre a religião que de fato agrada a Deus. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e guardar-se incontaminado desse mundo. Em segundo lugar, nós mostramos que o Evangelho de Jesus ele tem 3 pilares de sustentação. Primeiro, o ensino. Segundo, a pregação. Terceiro, a manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus andava por toda a Galileia, ensinando, pregando e manifestando o poder de Deus. Nós mostramos também que ensino é uma coisa, pregação é outra coisa e a manifestação do poder de Deus é outra coisa tão necessária para que as pessoas vivam e recebam o milagre de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. Você crê no poder de Deus? Eu creio muito no poder de Deus. Eu tenho muitas histórias, de manifestações extraordinárias de Deus, de cura, de poder de Deus, de libertação, de coisas maravilhosas. Então o reino de Deus é isso, amados. O reino de Deus é uma pessoa, o reino de Deus não é um sistema, o reino de Deus é a boa notícia de Deus, que em Cristo Jesus tem salvação para todos. E o reino, ele se baseia em ensino, em pregação, em manifestação do poder de Deus. Nesse segundo vídeo, que vai ser um pouco mais curto, nós vamos falar sobre a centralidade do Evangelho. O Evangelho tem um centro. O centro do Evangelho é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler o primeiro texto com você em Romanos, no capítulo 11, verso 36. Eu vou ler na Revista Atualizada, que é uma tradução que eu uso bastante por ser mais conhecida entre os cristãos, entre os evangélicos. Vamos lá, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a expressão por meio dele.
Aliás, ele começa assim, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A centralidade do Evangelho é uma pessoa. E tudo no Evangelho é por meio de Cristo. Você só prega por meio de Cristo. Você só ensina por meio de Cristo, do reino de Deus. Você só manifesta o poder de Deus por meio de Cristo. Ele mesmo diz, eis aí vos dei autoridade para pisardes sobre todo o poder do inimigo. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Não é? Então, o reino de Deus, o Evangelho tem um centro. O centro do Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Com o passar dos anos, vamos dizer assim, no final do século XIX, ou melhor, quase no final do século XX, né? O Evangelho vem perdendo a centralidade. O homem, as denominações, o sistema religioso tem assumido um lugar de Cristo, ou melhor, tem tentado assumir, não é? Nós temos hoje uma idolatria terrível no meio evangélico, né? Pessoas adorando, literalmente, adorando homens e dando glória a homens e aplaudindo homens e colocando homens num lugar que não deveria ser colocado, porque toda a glória é de Cristo. O texto diz, porque dele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Nem eu, nem você, nem nenhum pregador, por mais famoso que seja, vai receber a glória do reino, vai receber a centralidade do evangelho. Nós seremos recompensados, a Bíblia diz, a Bíblia é clara sobre isso, que o Senhor vai nos recompensar com galardão, não é, por aquilo que nós fazemos por meio do corpo, né? A nossa obra ao Senhor aqui nessa terra será recompensada. Deus vai nos recompensar. Ele vai nos presentear com galardão, não é? Mas a glória do reino, somente Cristo, pertence somente ao Senhor. É para Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle. Se eu e você, se nós tivermos a graça de sair do centro, né? De baixar nossa bola. Eu gosto muito da música do Deiman. Não sei se você conhece a música do Deiman Marques, né? Que diz que ele cresça e eu diminua. Que coisa difícil de fazer, porque nós amamos a glória. Nós amamos ver as pessoas achando que há alguma coisa boa em nós. De ver as pessoas achando que o poder é exclusivo nosso, que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, porque dele. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. A glória eternamente. Amém. É para ele. Em 1 Timóteo, eu notei esse texto, em 1 Timóteo 3,5, diz que há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus. É um só. Está mostrando a centralidade. Quem é digno, quem é responsável, quem Deus constituiu como mediador. Quem vai levar o homem até Deus na sua salvação, nas suas necessidades? Uma só pessoa, um só mediador. Um só tem essa condição de levar até Deus o homem. A palavra de Deus diz Cristo Jesus. Então o Senhor é o centro do Evangelho. Eu quero agora conversar um pouquinho com você em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler vários textos, eu me organizei aqui para mostrar para você a centralidade do Evangelho. Mas antes, vamos entender a obra que o Senhor fez em nós. Colossenses capítulo 1, vamos primeiro fazer um comentário em cima de dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14. Vamos lá. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. No qual temos redenção ou libertação, a remissão dos pecados. O verso 13 diz que ele, o Senhor, o centro do Evangelho,
o mediador. Ele nos libertou do império das trevas. Antes de você conhecer Jesus, você estava debaixo de um domínio de um imperador. Eu e você, nós estávamos debaixo do domínio de Satanás, não é? Ele era o imperador que reina nesse império que a Bíblia chama de império das trevas. Mas o Senhor foi lá, Jesus foi lá. Não foi nenhum homem, não foi nenhuma denominação, não foi nenhum sistema religioso, não foi nenhuma filosofia, foi uma pessoa. Ele foi lá e arrancou você, tirou você desse império e transportou você para o evangelho do reino, para o reino do Filho do seu amor. Ninguém tira a glória do Senhor como centro do evangelho. Aí no verso 14 ele diz, no qual temos, ele nos deu, foi ele que nos deu, nós temos a redenção, somos redimidos, temos os nossos pecados apagados, somos libertos do império das trevas, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, a partir do verso 15, aqui tem uma série, eu anotei aqui pelo menos 10 características que mostram que Jesus é o centro do evangelho. Vamos ler a partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Nos céus, plural, e sobre a terra. Em outro vídeo nós vamos falar sobre esses céus no plural. E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E nele, o centro do evangelho, e nele tudo subsiste. Tudo existe em Jesus. Tudo subsiste no Senhor. Busque o Senhor, ele é a centralidade do evangelho. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primeiro, o primogênito entre muitos mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em todas as coisas ele é o primeiro. 19. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha, mais uma vez, preste atenção na expressão por meio dele, né? Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então nós precisamos terminar essa rápida aula e eu anotei aqui e quero mostrar para você que nós temos esse texto que nós lemos aqui, 10 características que mostram que Jesus é a centralidade do evangelho. Primeiro, no verso 15 você tem duas coisas muito importantes. Ele é a imagem de Deus. Ele é Deus. É por isso que ele diz, quem me vê, vê o Pai. O verso 15 diz que ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é Deus. Ele tem a imagem do Pai. Ainda, segundo, ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Existem algumas pessoas que são tão rasas espiritualmente que eles acham que Jesus ele existe a partir do Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, né? Mas ele é antes de todas as coisas. Ele estava com o Pai lá na criação, né? Gênesis, quando fala da criação, o verso 29, Gênesis 1, 29, diz assim, façamos o homem, a palavra está no plural, façamos o homem à nossa semelhança, não é? Conforme a nossa imagem. Quem estava com Deus? Por que Deus usou essa expressão façamos? Porque ele não estava só. Jesus estava com o Pai. O Espírito Santo estava com o Pai. Então ele é a imagem, ele é antes de tudo. Terceiro, ele tem o poder
para a criação. Ele criou e ele continua criando. Ele tem todo o poder da criação. O diabo não cria nada. O homem não cria nada. Apenas descobre o que já está criado. Ele tem poder de toda a criação. Quarto, tudo foi criado por ele. Ele tem poder de criação e tudo foi criado por ele. Quinto, nele tudo subsiste. Ele é completo, ele é perfeito, ele é poderoso. Tudo que eu e você, tudo que nós precisamos estar nele. Ele é completo, nele tudo subsiste. Ele é perfeito. Sexto, cabeça. Ele é a cabeça. Cabeça na Bíblia fala de autoridade. Ele é a autoridade da igreja. Ele é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Ele é a autoridade máxima. Não tem ninguém maior do que ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Ele disse, toda a autoridade me foi dada. Jesus diz isso, né? E ele transfere a nós essa autoridade, mas ele é a cabeça. Não é nenhum homem, não é apóstolo, não é bispo, é ele. Ele é a cabeça. E nós precisamos exaltar a cabeça, nós precisamos glorificar, nós precisamos exaltar a autoridade de Cristo no reino de Deus. Sétimo, ele é o primeiro. Muitas pessoas confundiram João Batista com Jesus. Chegaram para ele e diz para nós, você é o Cristo, você é o ungido de Deus. João Batista disse, não, eu sou apenas o precursor. Aquele que vem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele é o primeiro. Ele é o centro. 8. Ele é total, ele é completo. Jesus é completo, ele é total, ele é perfeito. Ele é o Filho perfeito de Deus. Nós também somos filhos, mas somos filhos que estamos caminhando para a perfeição. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele é total, ele é completo. 9. Fez a paz. Ele é que fez a paz. Ele é que tomou a iniciativa para salvar você. Ele é que tomou a iniciativa de quebrar a força do pecado que nos impediu de chegar a Deus, que fez separação entre nós e Deus. Ele fez essa paz na cruz. Ele colocou o seu corpo na cruz. Ele derramou o seu sangue para nos dar a paz, a condição de novamente estar com Deus, estar com o Pai. 10º, todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas, todas, vai convergir em Cristo. Todas as coisas estão nele e todas as coisas é para ele e para a glória dele. O Senhor é a centralidade do Evangelho. Eu quero terminar essa aula com você em Apocalipse. Nós vamos ler 2 versos para a gente terminar essa aula, lembrando que nós estamos focando que Jesus é o centro do Evangelho. Apocalipse capítulo 21, o verso 6 diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Ei, está pronto. Jesus já fez tudo. Tudo já está feito. Cuidado para os homens não enganar você com essa nova unção. Eu estou trazendo algo novo, uma revelação nova de Deus. Não, tudo está revelado na palavra. E tudo já está feito. Verso 6. Eu sou, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da vida. De graça. Ele dá de graça. Cuidado com aqueles que vendem a graça. Cuidado com aqueles que vendem o Evangelho. Cuidado com aqueles que cobram pelo Evangelho. Verso 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus. Sempre, hoje e por toda a eternidade. Deus sempre será Deus na nossa vida. Se você quiser mudar essa ordem, você vai cair na síndrome de Satanás, não é? Que queria ser maior do que Deus. Então ele diz, eu lhe serei Deus e ele me será filho por toda a eternidade. Nós seremos filhos, filhos do reino do seu amor, filhos de Deus por toda a eternidade, libertos e salvos por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar no próximo vídeo.
Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e também divulgue o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Nós vamos continuar falando mais um pouco nos próximos vídeos sobre a centralidade, sobre o Evangelho, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, para Ele e por meio dele são todas as coisas.